Bom dia! Hoje estamos celebrando os 506 anos da Reforma Luterana. Mas por que nós lembramos deste evento que aconteceu há tanto tempo atrás? É porque foram reestabelecidos 3 conceitos bíblicos da Igreja cristã: a Escritura, a graça e a fé. A Escritura é a palavra de Deus e, portanto, é a única e suficiente norma de fé e conduta cristã. A graça de Deus está em Jesus Cristo, que por sua morte e ressurreição reconciliou o mundo com Deus e, sem exigir nada de nós, nos oferece perdão, vida e salvação. Pela fé, que é um dom de Deus, recebemos a sua graça e somos chamados filhos de Deus. Por isso, neste culto, nós queremos louvar e agradecer ao bondoso Deus por levantar, guiar e iluminar pessoas como o Dr. Martinho Lutero e seus colaboradores, que conduziram a reforma da igreja e trouxeram novamente ao povo de Deus a maravilhosa notícia da graça em Jesus Cristo. Graças à coragem e o entendimento dados por Deus aos reformadores, hoje nós podemos estar aqui para ouvirmos a palavra de Deus na nossa língua e sermos alimentados com o corpo e sangue de Jesus Cristo na Santa Ceia. Bem-vindos ao culto da Reforma e que Deus nos abençoe neste culto. Começamos a nos preparar cantando o primeiro cântico, 163 do Inário Luterano. A Deus cantemos hinos da festa da restauração. Bem longe vai a treva, os seus a luz Deus leva, trazendo paz ao coração. Deus despertou Lutero, o servo bom, sincero, piedoso, ensinador, mostrou-lhe na Escritura doutrina sã e pura, a nova da Salvador. Vitória após vitória, glória, venceu é todo Senhor. A lua, liberdade, triunfo da verdade, a Deus rendamos o louvor. Nos coloquemos de pé e lembremos do nome de Deus que vai nos acompanhar durante este culto e que faz parte da nossa vida desde o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, a primeira tese de Martinho Lutero, em suas 95 teses contra as indulgências de 1517, afirma o seguinte: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependam-se, ele quis dizer que toda a vida dos fiéis deve ser um constante arrependimento. Pelas palavras de Jesus, não podemos dizer que não temos pecado, pois estaríamos enganando a nós mesmos e fazendo Jesus de mentiroso. Também na sua 62ª tese, Lutero afirma: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória
e da graça de Deus. Por essas palavras, não podemos e nem devemos confiar que por nossas ações ou por indulgências recebemos o perdão de Deus. Devemos confiar que os nossos pecados são perdoados somente pela graça de Deus em Jesus Cristo e recebemos este perdão por meio da fé. Confiantes nisto, confessemos os nossos pecados. Meu querido Senhor Jesus Cristo, conheces a mim e a todos os meus fracassos. Somente a Ti confesso isso abertamente. Infelizmente, me faltam boa vontade e boa intenção, que eu certamente deveria ter. Todo dia sou uma pessoa imprestável e pecadora. Tu sabes que eu gostaria de ter uma vontade e intenção boas. No entanto, meu inimigo me mantém amarrado e preso. Liberta a mim, pobre pecador, de todo mal e tentação, segundo a tua vontade divina. Fortalece e aumenta em mim a correta e verdadeira fé cristã. Dá-me paciência na perseguição e dificuldade. Certa vez disseste a Pedro que não perdoasse apenas 7 vezes. A nós, porém, mandaste pedir-te tudo em confiança. Por isso chego a ti cheio de confiança e mostro a ti, como verdadeiro bispo de minha alma, toda a minha necessidade, pois somente tu sabes como e quando me pode ser ajudado. Tua vontade seja feita e eternamente louvada. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, ouviste nossa pobre oração em tua misericórdia. Querido Pai, dá-nos também de agora em diante um coração agradecido, para que reconheçamos, aceitemos e usemos corretamente tua graça para a tua honra. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Todo-Poderoso e gracioso Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo fiel. Mantém-nos firmes em Tua graça e verdade. Protege e salva-nos nas horas de tentação. Defende-nos contra todos os inimigos e concede à Tua Igreja a Tua paz salvadora. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Cantamos o cântico 143 do Louvai ao Senhor. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem a estremecer, em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade pro Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrar. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi,
o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Neste momento, nós queremos ouvir a palavra do nosso Deus e a primeira leitura, conforme o livro de Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo, registrado por João, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 7. Ouçamos a palavra do Senhor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Assim termina a primeira leitura, e a segunda leitura é conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, do versículo 19 ao 28. Ouçamos a palavra do Senhor. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Assim termina a segunda leitura. Agradecemos a diaconisa e aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do Santo Evangelho, palavras do Senhor Jesus registradas pelo evangelista João, capítulo 8, do versículo 31 a 36. E assim está escrito: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos o que cremos a partir do credo que Lutero escreveu em 1524, com a melodia que ele mesmo criou. Nós
Nós cremos todos num só Deus, Criador de céus e terra, um Pai que a nós, os filhos seus, com amor no peito encerra. Dá-nos sempre o mantimento, alma e corpo nos ampara, em perigo traz alento, proteção na trilha amara, pois nada nos molestará, com seu poder nos guardará. Nós cremos num só Salvador, que é Jesus, seu Filho amado, é Deus igual ao Criador, e também como Ele honrado. Veio ao mundo por Maria, como um homem verdadeiro, viu-se em dores e agonia, e expirou no vil madeiro, porém dos mortos ressurgiu e nossas almas redimiu. Nós cremos no Consolador, Santo Espírito Divino, conforte e adorna o pecador, com seus dons e seu ensino. Edifica a cristandade, conservando-a em harmonia, e perdoa a iniquidade, vindo derradeiro dia da tumba, vemos de sair e a glória celestial subir. Amém. Podem se sentar. Convido as crianças para virem aqui à frente, conversar com o pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Star Wars. Tudo bem com vocês? Vamos chegar um pouquinho mais para cá? Mais pertinho? Isso. Hoje é um dia muito especial para a igreja. Sabe que dia que é hoje? A gente comemora uma festa. É a festa da reforma. O que significa reformar? Vocês sabem? Eu não sei nada. Não?
Reformar é pegar uma coisa e consertar. É trazer a forma original. Imaginem que aquela igrejinha ali caiu aos pedaços. Alguém pisou em cima da igrejinha e ela quebrou. Ela vai precisar de uma reforma. Isso aí. Hoje a gente comemora então a festa da reforma. Por quê? Porque a igreja teve uma época que ela se afastou um pouco de Jesus. As pessoas achavam que para perdoar os pecados tinha que fazer bastante coisa para Jesus ficar feliz para perdoar. Quando na verdade não é isso que faz Jesus perdoar os nossos pecados. Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele nos dá o perdão dos pecados pela fé. A gente já recebeu o perdão dos pecados no batismo. Quando vocês foram batizados, vocês receberam perdão de pecados. E todas as vezes que a gente pede perdão para Jesus, ele perdoa. Sabiam disso? Ele não diz assim, eu só vou te perdoar se você fizer tal coisa. Não. Ele diz assim, você está arrependido do seu pecado? Você está arrependido daquela coisa ruim que você fez? Então você está perdoado. E a gente crê em Jesus, que ele perdoa o nosso pecado, de graça e por graça. Certo? De graça não tem que pagar nada. A gente só recebe o presente. Não é verdade? E o presente de Jesus é a vida eterna com ele. De a gente morar junto dele para sempre. Eu lembrei de uma música que fala sobre isso. Vamos aprender e vamos cantar? Eu acho que alguns já sabem, que a gente já cantou. Vamos lá? Eu vou cantar uma vez para ver se vocês lembram e a segunda a gente canta forte, tá bom? É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Tranquilo, né? Vamos cantar de novo? É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Eu achei bem fraquinho. Vamos cantar a última vez bem forte, de pé? Então vamos lá. Esses fios aqui às vezes embaraçam tudo. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Muito bem, agora saiu melhor, né? Vamos aproveitar que a gente está de pé e fazer uma oração? Vamos dar as mãos e falar com Jesus. Querido Jesus, muito obrigado pela minha vida, pela minha fé, pela minha igreja e pelo perdão que tu me dás por meio da fé, o perdão que tu conquistaste na cruz por mim. Abençoa a nossa escolinha, onde vamos aprender um pouco mais sobre o seu amor por mim. Amém. Muito bem. Agora quem tiver as ofertas pode colocar ali na igrejinha.
Muita concentração agora. É bom que treina a coordenação motora também, né? Das crianças. Aí. Acho que vai ter que dobrar mais uma vez. Ah, não. Será que vai? Oi? É verdade que tá igual? Tá igual? A nossa. Ah, você percebeu isso? Que legal! É igual a nossa mesmo. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Não, eu não consigo. Ah, o Joaquim consegue ajudar? Então vamos aprender com o Joaquim. Vamos ver se agora vai. Ah, agora foi. E a moeda é mais fácil, né? Que bom. Bom culto infantil para vocês, boa escola com a Prof. Betânia, tá? E nós seguimos também com o nosso culto. Cantando o hino Meu Senhor, Tu Me Deste. É o hino vencedor dos 500 anos da Reforma, né? Foi feito um concurso e essa foi a música escolhida para as comemorações dos 500 anos. Meu Senhor, Tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é Teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Esta fé que me deste ao ouvir Tua voz, é a certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão. Por Tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo falei. Teu cajado me guia, Tua mão me sustém. O caminho, a verdade és Tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem rende o louvor. Sem Ti não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há homem nem mesmo na qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei. E com Cristo a verdade o céu herdarei. Só um mediador entre os homens e Deus, só nele a graça e a altura dos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvai e adorai.
e ao Espírito Santo, mil glórias rendei, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Que Jesus, o caminho, a verdade e a vida, possa nos acompanhar durante este momento de meditação nas Sagradas Escrituras devolvidas ao seu povo. Amém. Reformar alguma coisa dá trabalho, né? Quem já passou por uma reforma na casa ou no apartamento sabe o trabalho que dá para deixar o ambiente organizado, como era originalmente. Mas imaginem ter que reformar uma igreja em ruínas. Foi isso que aconteceu no século passado, no século XX. A imagem que vocês estão vendo é de uma igreja luterana em Dresden, lá na Alemanha. E eu vou pedir para a Flávia passar, por gentileza. Essa igreja de Nossa Senhora, né, em 1880 e em 2021. Conta a história que essa igreja aí foi construída entre 1726 e 1743 pelo arquiteto de Dresden, chamado George Baer. Nela também foi construído um órgão que foi tocado por Johann Sebastian Bach em um recital em 1736. Bach, que era luterana. Por mais de 200 anos, aquela magnífica igreja em formato de sino foi uma das mais belas arquiteturas da cidade. Porém, em 13 de fevereiro de 1945, ela ficou comprometida por causa dos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com os historiadores, foram 37 horas seguidas de bombardeios aéreos na cidade. As pessoas que ali se refugiavam para não morrerem tiveram que sair dali. E no dia 15, às 10 horas da manhã, a igreja não resistiu e desmoronou. Como vocês podem ver, ali uma foto de 1967. No caso, ela desmoronou em 1945. As ruínas daquela igreja ficaram empilhadas durante 45 anos. Nada ali foi mexido. E somente em 1993 é que a reforma dessa igreja começou a acontecer. E o interessante é que os reformadores utilizaram as plantas originais de George Baer. Eles utilizaram as pinturas antigas e as fotografias, né, de antigos moradores para levantar aquele edifício. Tanto que a gente percebe, voltando, que a igreja ficou idêntica, né? Na medida do possível, as pedras originais que estavam lá entre as ruínas foram de tal forma organizadas para se encaixarem na reforma da igreja. Ao todo, foram aproveitadas 8.400 pedras. Ou seja, foi um trabalho de quebra-cabeça, né? Pode passar, Flávia, mais uma vez. No entanto, né? O que chama atenção nessa foto aqui? A estátua. Depois dos bombardeios, a única coisa que ficou de pé foi uma estátua de bronze de Martinho Lutero, fazendo o quê?
Hã? Segurando a Bíblia, pregando. De certa forma, essa história aqui é uma boa ilustração do que aconteceu na igreja no século XVI. Havia uma bela igreja, cuja pedra fundamental era Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para resgatar a humanidade perdida, resgatar o ser humano do seu pecado, da morte, da condenação eterna. E isso ele o fez morrendo na cruz, ressuscitando dentre os mortos. Nós cremos isso. Essa igreja tinha como base a Escritura Sagrada, que na época era a lei e os profetas, que davam todo o suporte para reconhecer que Jesus era o Cristo prometido, o Messias prometido da parte de Deus, desde o Éden. Ela também estava sendo formada por pedras vivas, conhecidas como apóstolos, discípulos, os quais eram pecadores, carentes da glória de Deus, como nós vimos Paulo dizendo, mas que foram declarados justos diante de Deus pela graça, favor imerecido de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, ou seja, no sangue derramado de Jesus, e isso nós recebemos como? Pela fé. Então, pela graça de Deus, mediante a fé, essa igreja ia sendo edificada cada vez mais. E isso conforme os discípulos permaneciam na palavra de Jesus, conheciam a verdade, e a verdade os libertava do pecado, do diabo, do inferno, e lhes abria as portas do céu. Era uma belíssima igreja que estava sendo construída pelo Espírito Santo. No entanto, desde o início da construção, a igreja de Jesus começou a sofrer alguns ataques, perseguições, heresias, falsos ensinos, com falsos mestres, idolatria, que ameaçavam deixar a igreja em ruínas. Apesar disso, ela sempre se manteve de pé, porque a promessa de Jesus é de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se não dá para derrubar, vamos nos infiltrar no meio deles. Se não dá contra o inimigo, junte-se a ele. Então começaram a surgir arquitetos que começaram a ter mais poder do que de fato tinham. E assim aquela construção original de Jesus, pelo Espírito Santo, passou a ser alterada aos poucos, dando novas características à igreja. O perdão de pecados, a salvação que antes eram mediante a fé, independentemente das obras da lei, agora eram compradas por meio de indulgências. O Deus compassivo e misericordioso que se manifestou em Jesus Cristo para nossa salvação, agora era um Deus punitivo, um juiz severo, que trazia desespero ao povo em relação à vida no porvir. A Escritura, que era a base da igreja, foi tirada do povo e substituída pela palavra do Papa, pela tradição romana, que em vez de trazerem a verdade que liberta, trazia mentiras diabólicas, que obscureciam o Evangelho de Jesus Cristo.
A igreja do século XVI havia perdido a sua forma original. E depois de tantos bombardeios de falsos mestres e falsas doutrinas, restavam algumas pedras dentre as ruínas. Era preciso reformá-la, ou seja, trazê-la à forma original. E como que se fez isso? Como que se faz isso? A estátua de Lutero nos mostra como. Pelo puro e correto ensino da Escritura, a palavra de Deus. E assim começou o processo da reforma da Igreja de Jesus Cristo. As pedras que estavam em ruínas foram reutilizadas, agora encaixadas de forma correta no edifício. O perdão dos pecados e a salvação eterna não são conquistas humanas, seja por obras, seja por penitência, seja pela compra de indulgência, mas são dons, presentes de Deus, por sua graça, mediante a fé que nos une a Jesus Cristo, o qual pela sua obra justa e justificadora, nos comprou com seu santo e precioso sangue derramado na cruz, por nós, a fim de nos tornar justos. Sim, nós somos justos pela fé. O justo viverá pela fé. Essa verdade eterna do Evangelho libertador continuará sendo proclamada a todos os que habitam na terra. E nem o Papa e nem ninguém poderá nos silenciar. Todos aqueles que, à semelhança de Lutero, depositam a sua confiança nas palavras de Jesus, ficam de pé diante dos bombardeios das hostes infernais. Afinal, em Cristo nós somos mais que vencedores, e no último dia nós estaremos de pé, ao seu lado, para julgar os ímpios, os impenitentes, os maus e os falsos mestres. Tal verdade fica muito clara, muito evidente, no hino que Lutero compôs em 1521. Eu acho que vocês não conhecem, o Castelo Forte. De acordo com os historiadores, Lutero compôs este hino quando foi convocado pelo imperador alemão Carlos V para a Dieta de Worms, onde ele deveria se explicar. Ele deveria dar explicações sobre o seu ensino, sobre a polêmica que ele estava causando dentro e fora da igreja. Nessa ocasião, Lutero corria risco de ser condenado como herege e morto na fogueira, como havia acontecido 100 anos antes com John Hus. Afinal, ele estava indo contra a igreja. Ele estava afrontando o cabeça da igreja romana, que era o Papa. Assim, preparando-se para a reunião em Worms, Lutero teria composto o Castelo Forte baseando-se no Salmo 46 que nós lemos hoje. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas angústias. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E assim, quando ele chegou na cidade de Worms e ele desceu da sua carroça, antes de entrar na estalagem, ele foi recepcionado por um sacerdote e ele disse ao sacerdote: Deus estará comigo.
De fato, Deus esteve com Lutero e ele pôde continuar realizando a reforma doutrinária da igreja, voltando às origens do ensino dos profetas, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus. Depois de 506 anos, desde o início da reforma, em 1517, quando Lutero afixou as 95 teses contra as indulgências, cá estamos nós como herdeiros dessa reforma. Nós podemos dizer em alto e bom som que nós somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei, que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso mais alto refúgio, o socorro bem presente nas tribulações. Mesmo diante de tantas guerras e rumores de guerras que há neste mundo, mesmo diante de doenças contagiosas, incêndios, inundações, escassez, fome, marginalidade, crime, desemprego ou qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo ou a nossa vida, nós temos a verdade que nos liberta de todo mal e sofrimento terreno e nos faz esperar pelas coisas vindouras, pela cidade de Deus, que jamais será abalada, cujas correntes não são como marés agitadas, ameaçadoras, mas trazem alegria e tranquilidade. Deus está no meio dela e nós também estaremos por graça, mediante a fé em Cristo, para exaltar o Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo. Portanto, aquietemo-nos e saibamos que o Senhor é Deus. Nele está a nossa segurança, em Jesus está a nossa segurança, o Senhor dos Exércitos, pois é Ele quem nos socorre e nos liberta. Nada nos perturbará com Cristo por defesa. Amém. Nos coloquemos de pé e cantemos o ofertório como uma forma de dizermos a Deus que a nossa vida é dele. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria na tua salvação e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a Deus a melhor parte, trazendo as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. Lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés,
para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E lembramos as formas como nós temos de ofertar neste momento, por meio das ofertas regulares, dos envelopes, envelopes mensais para manutenção do ofício da palavra, da pregação do Evangelho que liberta, também para cobrir as despesas com o templo, com os deslocamentos do pastor. Temos também a oportunidade de ofertar de maneira especial no envelope preto para cobrirmos as dívidas que nós temos com a IELB de empréstimo. Ainda estamos com o saldo de 5.000, para ser devolvido, a fim de que também seja utilizado em outros projetos da IELB, e também por meio de doações para o auxílio ao próximo, ação social, alimentos, roupas, produtos de higiene, de limpeza, até mesmo brinquedos para as crianças que não têm. Todas essas são formas de nós ofertarmos neste momento durante o culto. E essas ofertas de doações normalmente fazemos no segundo domingo do mês, de forma que a cesta está diante do altar. Podem se sentar. Durante o recolhimento das ofertas, nós cantamos o hino 164 do Inário Luterano. Nós te louvamos, teu nome salmodiamos por tua salvação. Guiaste os teus amados nos séculos passados com poderosa mão. Nas lutas que travaram, os teus fiéis buscaram teu nome sempre honrar, firmados na verdade, com fidelidade. As hostes inimigas, com falsidade e intrigas, tentaram subverter da igreja o fundamento, mas não tiveste intento dos maus prevalecer. Teus santos amparaste, mestres despertaste, que ouviram tua voz, na Bíblia defenderam, e as confissões souberam legar a todos nós. Com fé e com firmeza, guardaram em pureza o teu ensino, ó Deus. Unidos só marcharam com os que conservaram os sacramentos teus. Misericórdia prometida e a fé fortalecida na Santa, ó Deus, com este fundamento voltou ao ensinamento, voltou aos tempos teus. Concorde, ó Deus, concede ao povo que te pede de tua
coração. Concórdia sempre seja o lema em tua igreja para uma eterna união. Neste momento nós queremos nos unir em oração para falar com o nosso Deus, e lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 24, o Álvaro Botelho de Melo Nascimento, que está em Brejo Santo, no Ceará. No dia 25, José Armando de Lima Fonseca da Silva Santos, o pequeno José completou 1 aninho, filho do Hugo e da Gabriela, lá de Sucupira. E a Emily Vitória Rodrigues do Carmo também, a pequena Emily completou 11 anos, lá de Sucupira. Temos um aniversariante de batismo, o Pedro Miguel Gomes Soares da Silva, daqui de Casa Amarela, né? Dia 27. E temos várias lembranças de confirmação, né? Muitos no mesmo dia, mas eu não vou falar todos os nomes, senão vai ficar aqui o dia inteiro, né? No dia 25, o Manuel, lá de Candeias. No dia 26, o César, lá de Sucupira, fez a sua confirmação. No dia 26, também o Cristiano, daqui da Santíssima Trindade. A Ingrid, lá de Sucupira. O Ivo também, a Janda, lá de Sucupira. A Lauren, daqui da Santíssima Trindade. O Macílio, de Sucupira. A Margarida. A Mauriceia, lá de Sucupira. O Vitor, daqui da Santíssima Trindade, e o Wilton, de Sucupira. Todos esses, confirmação, profissão de fé, tudo no mesmo dia, como vai ser também no dia 26 de novembro, né? Vai ter confirmação e profissão de fé no mesmo dia, de jovens e adultos. Todos esses nós queremos incluir na nossa oração, e temos também agradecimentos e súplicas por parte do povo de Deus. As servas daqui da igreja agradecem pelo dia de ontem, pelo chá da amizade, o evento que aconteceu, por ter sido abençoado. A Nina agradece pelo Daniel, seu filho, que conseguiu um emprego. O Messias agradece pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Na verdade, a IELB tem 1904 até agora, são 119 anos, né? Então, a fundação da IELB é 1904, tá? E o Messias também agradece pelo Seminário Concórdia, que fez 120 anos de fundação, nessa semana, no dia 27. E o aniversário também do Guilherme, o seu sobrinho, que foi dia 27 também, né? Ah, tá. A reforma, sim, que há 506 anos, né? A IELB não tem 506 anos, não. O Roberto, ele pede pelo senhor José Lucas, é isso? Que teve sequelas de um câncer de próstata. A Pamela pede por ela e por mim, que nós vamos viajar amanhã de férias. As servas pedem também em favor da Jane, para que ela retorne bem para a sua casa, depois de um mês longe, né, praticamente, poder voltar e descansar um pouquinho. A Rosilene pede pela Dora, a sua vizinha, tratamento de câncer. Pede pela Lourdes, a sua amiga que está na UTI. A Nina pede pela Marcela, a sua amiga que está com depressão. O Messias, ele pede pelo Fábio Fernandes Oliveira, seu sobrinho, por motivos diversos. E assim nós queremos chegar diante de Deus com toda a humildade, com toda a reverência, para suplicarmos em favor dessas pessoas, em favor do mundo inteiro. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar. Eterno e misericordioso Deus, nosso refúgio e fortaleza,
Agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Agradecemos-te por teres concedido mais um ano de vida aos teus filhos, o Álvaro, José Armando, Emily, bem como ao Guilherme, sobrinho do seu Messias. Pela confirmação de Lauren, Vitor, César, Ingrid e Wilton, pela profissão de fé do Manuel, Cristiano, Ivo, Margarida, Janda, Macílio e Mauriceia, quando estes publicamente confessaram a sua fé e receberam pela primeira vez o corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia, na Igreja Luterana. Louvamos-te também pelos 120 anos do Seminário Concórdia, que com grande zelo vem preparando pastores para a Igreja de Jesus Cristo. Aceita, Senhor, a nossa gratidão também pelos eventos que acontecem na tua igreja, como aconteceu ontem no chá da amizade preparado pelas servas desta congregação, pelas bênçãos que foram concedidas às tuas servas. Também agradecemos pelas oportunidades de emprego que são geradas neste mundo para o nosso sustento, o benefício mútuo da sociedade, especialmente a porta de emprego que foi aberta ao Daniel, filho da Nina. Enfim, Senhor, aceita a nossa gratidão por todos os teus benefícios e, de modo especial, pelas bênçãos inestimáveis da reforma que hoje comemoramos os 506 anos. Louvamos-te porque enviaste ao mundo o teu único Filho para morrer pelos nossos pecados e fundaste a Igreja e o ministério da palavra, a fim de proclamar a salvação aos povos. Reavivaste a chama da tua palavra quando as trevas do papismo recobriram a terra. Por meio do doutor Martinho Lutero, restabeleceste o ensino do Evangelho eterno da salvação, que até o dia de hoje tens preservado entre os que permanecem fiéis à reforma. Livraste-nos de perseguições, heresias e idolatria papista. Conferiste poder e sucesso à pregação da palavra. Suscitaste pastores e mestres fiéis para o serviço na igreja. Defendeste a tua igreja contra os ataques de Satanás. Jamais permitirás que as portas do inferno prevaleçam contra a tua igreja. Para tanto, liberta-nos da atração que exercem sobre nós as doutrinas e as tradições humanas. Livra-nos também da tendência de subverter o fundamento da verdade e de conduzir as pessoas para caminhos falsos. Senhor Jesus, rogamos-te que permaneças sempre conosco com a tua graça, com a tua palavra divina e com os teus santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Seja assim o teu nome santo por nós conhecido, temido e honrado. Concede-nos viver segundo tua vontade divina e servir-te com fidelidade. Queremos que a tua palavra permaneça entre nós, pois tu és a alegria do nosso coração. Preserva e guarda-nos, bem como a toda a tua igreja cristã, e em particular a igreja luterana, de todo o erro, de incredulidade e doutrinas perniciosas. Afasta todos os inimigos e perseguidores e sê o nosso refúgio e fortaleza para que as portas do inferno não prevaleçam contra cada um de nós. Pedimos-te ainda, Salvador nosso, que entres e habites em nosso coração. Vem iluminar-nos e purificar-nos com teu Espírito Santo e concede-nos, por graça, que andemos de modo digno do Evangelho e permaneçamos fiéis à verdade restaurada por teu servo Lutero. Concede-nos um bom governo, de maneira que possamos adorar o teu santo nome e difundir a mensagem do Evangelho livremente. Dá livre curso à pregação do Evangelho para que a salvação eterna pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, se torne conhecida em todo o mundo. Conserva entre nós a palavra salvadora, bem como os sacramentos.
Envia sempre mestres irrepreensíveis, que sejam ministros e dispenseiros fiéis, e dá-lhes coragem para anunciar a muitos a mensagem da salvação. Acima de tudo, guia-nos na luz da verdade, para que nesta luz iluminemos a muitos. Restaura a quantos se desviaram e deixaram-se iludir pelo erro. Faze bem a tua igreja e estende os seus limites. Faze-nos crescer em quantidade e qualidade como membros da tua igreja. Bondosamente defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, escassez e fome, de qualquer marginalidade, crime, desemprego e qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo e a nossa vida. Entregamos aos teus cuidados todos os que sofrem e passam por angústias. Lembramos do Senhor José Lucas, daqueles que viajam por terra, mar ou ar, como a Pâmela, eu e a Jane, que passaremos por viagens. Lembramos dos que estão em tratamento de câncer, como a Dora, aqueles que estão na UTI, a Lourdes, a Marcela, que está enfrentando períodos de depressão, o Fábio Fernando Oliveira, por motivos diversos. Enfim, Senhor, a todos os que sofrem, nós entregamos em tuas mãos. Faz-nos aquietar o nosso coração e lembra-nos que tu és Deus. Tu és exaltado entre as nações da terra e que tu, ó Senhor dos exércitos, estás conosco. Tu és o nosso mais alto refúgio e por isso não temeremos mal nenhum. Acima de tudo, Senhor, reveste-nos com o teu poder para que, combatendo o bom combate, conservemos a fé e recebamos a coroa da justiça que nos aguarda, e em tua companhia possamos desfrutar da tua glória por toda a eternidade. Por Jesus Cristo, teu bendito Filho, a verdade que nos liberta. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício do sacramento do altar, tão importante para a igreja, e que também foi um dos pontos em que a reforma trouxe luz, pois Lutero precisou ensinar por 2 anos as pessoas de que o sacramento deve ser entregue em 2 espécies, o pão e o vinho, não somente o pão, pois não há uma mudança de substância nas coisas divinas. O pão, ele permanece sendo pão, mas unido ao corpo de Cristo. E o vinho permanece sendo vinho unido ao sangue de Cristo. Não há uma mudança de substância, o pão não deixa de ser pão e o vinho não deixa de ser vinho. Isso foi também uma das lutas trazidas, pela reforma e um benefício para a igreja, pois retornamos ao ensino de Jesus. Caros amigos de Cristo, estamos reunidos aqui em nome do Senhor para receber o sagrado sacramento. Aconselho vocês, em primeiro lugar, que elevem o seu coração a Deus para orar comigo o Pai Nosso, como nos ensinou Cristo, nosso Senhor, com a confortadora promessa de sermos ouvidos. E a oração do Pai Nosso também será de uma composição de Lutero. Ó nosso Pai que estás nos céus, escuta a voz dos filhos seus, em nome do Senhor Jesus.
que nos em graça te conduz. Aceita nossa petição em tua grande compaixão. Teu nome faze-nos honrar e na palavra nos firmar. Concede-nos, ó bom Senhor, que vivermos santos em amor. Teu povo queiras bem guiar, de falso ensino falso preservar. Teu reino venhas erigir aqui na terra e no porvir. Ó Santo Espírito, mantém em nós a fé e o amor também. Desfaze a força de Satã, conserva a tua igreja sã. Que se faça junto aos teus a tua vontade, qual nos céus, ao carregarmos nossa cruz, alívio dá nas trevas luz, consolo és tu que a nós sustém, na espera do glorioso amém. O pão diário queiras dar, aí nossa vida abençoar. Preserva os teus de guerra e horror, de mal-estar este ardor. Com tua paz vem habitar conosco, que o medo afugentar. As nossas culpas vem perdoar e teu favor nos outorgar, que sempre é o nosso devedor. Perdoemos sem guardar rancor, a fim de em unidade andar e em tua graça desfrutar. Protege-nos da tentação do mundo vil e da opressão que Satanás nos prepara, querendo a nossa fé roubar, e faze-nos permanecer fiéis a ti, assim vencer. E livra-nos de todo mal, é mal o tempo terrível da morte eterna e seu horror, que salve abrigo a Salvador. Bendito fim vem conceder, e então nossa alma receber.
Amém, assim se faça, amém. Por graça nossa fé mantém, e não nos deixes olvidar do que te demos suplicar. Em nome teu, por teu favor. Amém, amém, ó Redentor. Além disso, eu os incentivo para que recebam o sacramento de Cristo em verdadeira fé e, principalmente, que gravem firmemente no coração as palavras em que Cristo nos presenteia com o seu corpo e sangue para o perdão. Que vocês se lembrem e agradeçam pelo amor imerecido que Cristo nos demonstrou ao nos redimir da ira de Deus, do pecado, da morte e do inferno por meio de seu sangue, tomando então exteriormente o pão e o vinho, isto é, seu corpo e sangue, como garantia e penhor. Portanto, tomemos e usemos assim o sacramento em seu nome e por sua ordem, por ele expressa. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém. Esse Agnus Dei é uma tradução alemã, né, do latino, e a música é de Martinho Lutero, de 1528. E isso é cantado em todos os cultos para lembrarmos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está aqui conosco para nos perdoar de todos os pecados. Podem se sentar. Todos aqueles que foram devidamente instruídos a respeito da Santa Ceia, das principais doutrinas, são convidados a participar. Aqueles que, porém, ainda não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas têm o desejo de participar, nós pedimos que aguardem por um instante, até que recebam a devida instrução e juntos em comunhão e em concórdia de doutrina, possamos participar desse maravilhoso banquete. Também sempre orientamos para que aqueles que chegaram depois da inscrição da Santa Ceia, que não participem da Santa Ceia, pois
Temos inscrição e o ideal é que todos participem desde o início para juntos participarmos do culto de maneira plena e completa. Primeiramente aqueles que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor, e enquanto é distribuída a Santa Ceia, nós ouviremos cânticos que serão projetados. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Lutero entendeu que era preciso retomar o canto congregacional que fora tirado dos fiéis durante a Idade Média. Por isso ele próprio começou a compor hinos e solicitou que poetas e músicos se dispusessem a fazer o mesmo. Um bom hinário é também um bom livro de doutrina, pois os hinos ficam gravados em nossa mente e podem nos ajudar para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. O primeiro hino congregacional que Lutero compôs é o que está em nosso hinário no número 376. Vós crentes todos exultai, que se tornou o primeiro hino na história da Igreja Luterana. Ele mostra que a nossa salvação conseguida por Cristo sem interferência de nossas obras. Este hino conta, na verdade, a trajetória de Lutero até entender a salvação pela fé em Cristo. Vós crentes todos exultai, contentes nos mostremos, louvando o que de nosso Pai sem paga recebemos, enaltecendo o benfeitor e seu gracioso eterno amor, ao qual a paz devemos. Cativo fui de Satanás e a morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais, sem me poder erguer jamais daquele triste estado. Das minhas obras sem valor nenhum proveito havia, por natureza um malfeitor, odiando a Deus servia. O medo então me fez sofrer e em desespero compreender que ao fogo eterno iria. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim tão paternal e com extremo amor real me deu Jesus, Deus forte. Lutero agora expõe o plano de Deus para em seu Filho Jesus Cristo chegar até o nosso mundo e providenciar a salvação. Ao Filho eterno disse o Pai: é tempo de piedade, salvar meu povo agora vai, revela a caridade, ajuda-o para o mal vencer, esmaga a morte, faz-o ser
Ao Pai o Filho obedeceu, no mundo aqui nascendo, ao diabo em luta atroz venceu, perdão e paz trazendo, ao Santo Espírito enviou, que em mim por graça despertou a fé que estou vivendo. O hino finaliza com Cristo nos advertindo para ficarmos unidos com Ele, para termos a salvação eterna. Diz Ele, permanece em mim e não serás vencido, porque combato até o fim, estando a ti unido, a mais perfeita e santa união, para uma eterna salvação, junto a meu Pai querido. Nos coloquemos de pé e cantemos esse próximo cântico, 166, do Inário Luterano. Canto a crente luterano, canta a Deus e lhe agradece o conforto soberano que a nós todos oferece nas sagradas escrituras, devolvidas ao seu povo, libertando de amarguras neste tempo livre e novo. O Evangelho da alegria entre nós seja anunciado, revelando um novo dia ao que geme no pecado, pros herdeiros da reforma. Ó Senhor Jesus, sejamos, e na vida e fé por norma, Escritura só tenhamos. Pela Igreja restaurada, na pureza primitiva, seja aos povos proclamada a esperança certa e viva, nela encontre lenitivo, alma feita dolorida, dá-nos, pois, ó Cristo vivo, junto a ti bendita vida. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Agradecemos-te, Senhor, Deus Todo-Poderoso, por nos teres saciado com esta dádiva salutar, e pedimos a tua misericórdia, que ela frutifique em nós para vigorosa fé em ti e fervoroso amor entre nós todos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estando perdoados e alimentados, vão e anunciem a todos o que Deus tem feito por nós. Vamos confiantes e alegres, pois o Senhor dos Exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor deseja que todos conheçam Jesus Cristo, a verdade que liberta. Vamos viver e testemunhar a graça, o perdão e a salvação que recebemos dele. E hoje nós cantamos a bênção conforme está na Bíblia Alemã de Martinho Lutero. A graça de Jesus Cristo Salvador e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito conosco sejam para todos sempre. Amém. A graça de Jesus Cristo Salvador e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito conosco sejam para todos sempre. Amém. Podem se sentar. Alguns recados rápidos da vida da igreja. Neste domingo, logo após esse culto, nós iremos para Sucupira, porque vai ter reunião do Departamento de Ação Social. Vamos fazer um almoço por lá e ficar a tarde toda até o culto e assim o domingo praticamente juntos, né? Férias do pastor, a partir de amanhã eu já não estarei com o celular, tá? Viajaremos amanhã mesmo e só retornaremos no dia 14 na verdade dia 15 para as atividades, né? Os estudos bíblicos que seriam nos lares ou online, né, vai ser pela hora luterana, no programa O Caminho. Sempre às 20 horas tem lá no YouTube, no Facebook, vocês podem conferir. Reunião de diretoria da Santíssima Trindade na quinta-feira, dia 2, às 7h30. E os cultos também continuarão a mesma coisa, tá? Domingo, às 9 horas, culto de leitura e oração, e em Sucupira, às 17 horas, tá? Não é porque o pastor não está que Jesus também não estará. Então, estejamos presentes de maneira em que cada um possa, né, de acordo com as suas possibilidades, mas não deixem de vir para o culto, ok? Temos mais algum recado por parte da liderança? Sim, por favor. Bom dia a todos. Bom, como o pastor disse, ontem tivemos nosso chá da amizade, foi muito abençoado, graças a Deus. E cada mulher que se inscreveu recebeu um kitzinho. Como sobrou o kit, nós vamos estar vendendo esse kit para repor o caixa das servas e assim a gente fazer novos projetos, trabalhar em prol da igreja. Esse kitzinho, se vocês quiserem comprar, tá R$25, essa bolsa aqui, tem um copo dentro, um bloquinho, uma caneta. Se vocês quiserem comprar e ajudar as servas também. E quiser presentear uma amiga, né? Já aproveita que o Natal tá chegando. E é isso. Os devocionários 5 Minutos com Jesus de Castelo Forte 2024, eu estou recebendo encomenda até o final de novembro, tá? Para eu fazer logo o pedido e já a gente poder receber em dezembro, para vocês terem os devocionários já em janeiro. Quem quiser, me procura depois do culto ou me manda uma mensagem que eu já anoto. Eles estão custando R$40, já com frete incluso. Obrigada. Lembrando dos informativos, né? Departamento de Comunicação tem os informativos ali de outubro, agora de novembro, já de maneira antecipada, certo?
para não ficar 2 semanas aí sem o informativo. Aqueles que têm o plano de leitura estão fazendo. Então, já é possível pegar ali na mesa de recepção, ok? E, sem mais recados, cantamos então o último cântico, não pode faltar, né, no dia da reforma, o Castelo Forte, e vamos cantar de pé a versão original de Martinho Lutero. E desde já, as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia, e depois nos cumprimentamos na saída. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra dos céus, nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã, e sabe lutar com força de sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalhará vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos. O mundo opressor, com todo rigor, julgado está, vencido cairá, por uma só palavra. O verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, violar, que todo sirva, proveito não lhes há. O céu é nossa herança.